bom dia pra você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Nolan Hubertus. Política brasileira manchada novamente. O presidente Michel Temer e ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, viram alvo em mais um escândalo no Planalto. Ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, afirma ter gravação que comprova que Michel Temer interveio em favor dos interesses de Gedel para liberar uma obra em Salvador, na Bahia. Discussão sobre a anistia ao Caixa 2 esquenta e Câmara adia a votação de medidas contra a corrupção. Um dos crimes de maior repercussão no país começa a ser julgado na segunda-feira. Elise Matsunaga é acusada de matar e esquartejar o marido dentro do apartamento do casal. Hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue. Ações promovidas em diversos pontos pelo país chamam a atenção para os baixos estoques nos hemocentros. Aqui no estúdio, um médico vai explicar a importância de ser um doador. Agora vamos à enquete do dia. Chegou o dia tão esperado, o dia da Black Friday. Consumidores vão à loucura no Brasil e no mundo com super descontos nas mais diversas lojas. Em Londres, a mega liquidação foi marcada por confusão. A previsão dos organizadores do evento aqui no Brasil é atingir 2 bilhões de reais em vendas neste ano. E você vai comprar hoje na Black Friday? Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews, divida sua opinião com a gente, participe aqui do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos o Link Record News de hoje falando sobre Black Friday, quando o comércio dá super descontos e as lojas abrem mais cedo. Dessa vez os comerciantes esperam faturar 2 bilhões de reais, 30% a mais do que no ano passado. A data, sempre na última sexta-feira de novembro, é a segunda mais importante já para o comércio, pede só para o Natal. As grandes redes de varejo vão ampliar o horário de atendimento e as compras podem ser feitas também pela internet. Realizada há 6 anos no país, aqui no Brasil, a tradição veio dos Estados Unidos. E o repórter Marcelo Nadalon acompanhou o movimento em várias lojas na madrugada em São Paulo e presenciou empurra-empurra. Muita gente aproveitou os descontos, mas teve também quem preferiu sair sem comprar nada. A montanha de aparelhos de TV desapareceu em segundos. Por todo lado, clientes tentavam garantir os melhores preços. Esse foi difícil, esse foi. Saindo agora de R$ 14,99 por R$ 4,99. R$ 4,99, pega aí! Pega mais! Aqui nesta rede de hipermercados, os descontos chegaram a 50%. É o caso da fralda descartável. Hoje sai R$ 39, eu pago R$ 97, R$ 98 reais. A empresa espera atingir em um dia o mesmo volume de vendas do Natal e projeta um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Esse aí é o objeto de consumo preferido dos consumidores que vieram até esta loja. Agora, para chegar até um aparelho celular, vai ser preciso uma certa maratona. Olha só como está esse corredor aqui. E ao redor deste espaço onde serão vendidos os aparelhos, a fila foi montada espontaneamente. Cerca de 2 horas antes do início da promoção, já tinha gente aqui, olha só. Serão tantas vendas durante esta sexta-feira que o Procon de São Paulo mantém um plantão especial para receber reclamações. No ano passado, durante essa promoção, mais de 1.100 consumidores denunciaram abusos. Uma pesquisa feita pelo órgão esse ano mostrou uma variação de mais de 100% no preço dos eletrodomésticos. No meio dessa muvuca, muita gente concluiu que nem sempre o preço de promoção compensa. A gente até deixou a TV lá, não compensa, o mesmo valor. Essa maratona de compras entrou pela madrugada e nem todo mundo suportou. Bom, e nos Estados Unidos, de onde veio essa tradição, muitas lojas anteciparam a Black Friday. Em Nova York, a maior loja de departamentos do mundo abriu as portas no fim da tarde e em pouco tempo ficou lotada. Em várias cidades, consumidores armaram barracas para esperar a abertura dos estabelecimentos e serem os primeiros a entrar. Os lojistas estão otimistas este ano. A expectativa é de aumento de 3,5% nas vendas em relação ao ano passado.
Em outros países também houve Black Friday. Em Londres, confusão. Assim que a loja abriu, um consumidor tropeçou e caiu. Aí foi efeito dominó. Vários foram para o chão até a situação ser controlada. Verdadeira loucura, não? Bom, e agora a enquete do dia. Então, você vai comprar hoje na Black Friday? Isso aí. E aí, vai comprar? Participe com a gente nas redes sociais, mande lá, sim ou não. Entre no Twitter e no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Você pode participar com a gente também pelo nosso WhatsApp. O telefone vai aparecer aí na sua tela, DDD 11 95307 1851. Você manda sua opinião, sua participação. A gente lê ao vivo aqui na tela do Link Record News. De promoção, a gente fala agora de política. Acusado de ter pressionado o ex-titular da Cultura para liberar uma obra em Salvador, o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, entregou na manhã desta sexta-feira uma carta de demissão ao presidente Michel Temer. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer aceitou o pedido de Gedel, que era responsável pela articulação política do governo federal com o Congresso Nacional. A decisão acontece depois que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, afirma ter feito uma gravação que coloca o presidente Michel Temer no centro da crise que envolve Gedel. O presidente teria pedido, em nome dele, pela liberação da construção do prédio de luxo em Salvador. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, prestou depoimento na Polícia Federal e afirmou que o presidente Michel Temer também o pressionou para liberar a construção do prédio de 30 andares em Salvador. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O presidente Temer participou da cerimônia de 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente da República buscou arbitrar conflitos entre os ministros e órgãos da cultura, sugerindo a avaliação jurídica da Advocacia Geral da União, que tem competência legal para solucionar eventuais dúvidas entre órgãos da administração pública. Como o Gedel tem foro privilegiado, o inquérito será analisado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público. Eu não vou dizer o que eu vou fazer no futuro, né? Vamos aguardar para ver quais são os atos que daqui para frente ocorrerão. O suposto tráfico de influência para liberar a obra não é o único ato suspeito de Gedel. Em março de 2009, quando ocupou o Ministério da Integração Nacional, Gedel recebeu doações de campanha da Odebrecht. Da empreiteira, ele também ganhou um relógio suíço como esse, avaliado em R$85 mil. O presente só foi dado depois que o então ministro liberou 35 milhões para um projeto de irrigação no Nordeste. Gedel também foi citado na Lava Jato por ligações com o empresário Lúcio Funaro, operador financeiro do PMDB. No fim dos anos 1980, Gedel também foi envolvido no escândalo conhecido como Anões do Orçamento, um caso de desvio de verbas da União. Mantido no cargo pelo presidente Michel Temer, blindado pelo Palácio, longe da presença de jornalistas, apoio dos presidentes da Câmara e do Senado e dos líderes partidários da base aliada. Gedel Vieira Lima anunciou a liberação de R$440 mil em emendas a cada deputado e senador com direito à verba. Gedel fez questão de enviar um e-mail aos parlamentares comunicando a disponibilidade do dinheiro. Bom, nós temos agora imagens, inclusive, para serem mostradas aí da carta pedindo a demissão, deixando o cargo. O ministro Gedel Vieira Lima, agora então ex-ministro da Secretaria de Governo. Essa foi a carta realizada ali em Salvador. Olha só, a data de hoje, 25 de novembro. Meu fraterno amigo, presidente Michel Temer. Aí ele se justifica e coloca ali, retornando à Bahia, sigo como adoroso torcedor do nosso governo, capitaneado por um presidente sério, ético e afável. Ou seja, ele pede, então, afastamento do cargo, pede demissão também e deixa claro ali, pelo menos pelas palavras dele, a conduta ética, até então, do presidente Michel Temer à frente da presidência brasileira. E na carta ele também ali agradece os congressistas que o apoiaram também desde o início, desde que Calero, o ex-ministro da Cultura, denunciou esse tráfico de influência, né? Ele agradece também os congressistas que também o apoiaram nesse dia. Bom, ele pediu a demissão e, pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer
aceitou. Então, Gedel Vieira Lima deixa agora de ser o ministro da Secretaria de Governo. Ao longo da programação, mais informações e os desdobramentos do pedido de demissão de Gedel Vieira Lima após o escândalo vir à tona. Gravações, então, de Marcelo Calero, que também pediu o afastamento do cargo, ex-ministro da Cultura, justamente por ter sido pressionado por Gedel a liberar e interceder a favor da liberação de uma obra em Salvador, na Bahia. A gente segue agora com outros destaques, porque depois de muitas manobras para anistiar a prática de Caixa 2 eleitoral, a votação do pacote anticorrupção ficou para a próxima semana. A manobra teria sido articulada pelos líderes da maioria dos partidos e contado com o aval do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O novo texto traria de forma explícita que todos aqueles que praticaram Caixa 2 antes de aprovada a lei estariam anistiados, isto é, livres de qualquer punição. Era de encomenda para liberar velhos e novos envolvidos com a Lava Jato. O motivo da pressa? O medo das delações de dezenas de executivos da Odebrecht. O procurador-geral Rodrigo Janot atacou a iniciativa. Tecnicamente, isso é uma impropriedade. Uma lei penal que institui um tipo penal novo, ela nunca retroage. O juiz Sérgio Moro soltou uma nota pública com duro repúdio à manobra. O titular da Lava Jato declara que toda anistia é questionável, pois estimula o desprezo à lei e gera desconfiança. Moro manifesta preocupação de que sejam beneficiadas condutas de corrupção e de lavagem de dinheiro praticadas na forma de doações eleitorais. O recuo dos deputados começou quando setores do PSDB, PSD, DEM e PSB foram a Rodrigo Maia avisar que se recusavam a destituir o relator Onyx Lorenzoni. O presidente da Câmara não teve outra opção a não ser adiar a votação. Vamos acabar com essa discussão de anistia. Não há anistia de um crime que não existe. Articuladores da anistia sumiram de cena ou mudaram o discurso. Passaram a afirmar que ela é dispensável, já que o crime só passa a existir depois de aprovado o projeto. Continua o crime de corrupção, que já estava tipificado, continua o crime de peculato, continuam os crimes, mas o Caixa 2, ele passa a ser penalmente punível a partir do momento em que a lei for promulgada. Outros aprovaram o adiamento da votação, que pode ajudar a construir uma saída política para o impasse. Quer melhorar o texto? A gente tem que votar isso com calma e com muita clareza para a sociedade brasileira. O relator acredita que seu projeto ganhou uma sobrevida. O Brasil tem que ter a lei como limite e tem que deixar de ser o país mais corrupto do mundo. E nós não vamos conseguir fazer isso com um jeitinho, com um agradinho e com um conchavinho. Nós só vamos fazer isso com cadeia. Operação Lava Jato. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prestou depoimento nesta quinta-feira ao juiz Sérgio Moro no processo contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Eduardo Paes foi a primeira de 4 testemunhas de defesa de Eduardo Cunha. Segundo o Ministério Público Federal, o prefeito do Rio participou de uma reunião junto com Eduardo Cunha na sede da Petrobras. Eles teriam encontrado o então diretor internacional Jorge Zelada, que está preso. O encontro aconteceu no mesmo período que a companhia comprava poços de petróleo na costa da África, negócio que teria rendido pelo menos $1.300.000 em propinas. Paes e Cunha teriam usado um helicóptero para ir embora do prédio da Petrobras. O prefeito negou. Não tivemos essa reunião no dia 12 de setembro de 2010. Nesse dia, exatamente, o deputado Eduardo Cunha estava em agenda comigo nesses 3 lugares. Já no processo contra o ex-presidente Lula, Moro ouviu o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele falou sobre a corrupção na obra da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Segundo as investigações, as empreiteiras pagaram cerca de R$25 milhões em subornos na construção do complexo. Cerveró revelou que Lula foi um dos principais responsáveis pelo projeto. O presidente Lula tinha feito um acordo com o governador Jarbas Vasconcelos, governador de Pernambuco na época,
para que a refinaria ficasse em Pernambuco, até pela questão do Lula ser nascido em Pernambuco, né? Como a PDVSA, que era o sócio, 50% dessa refinaria, foi usada essa estratégia de atribuir a responsabilidade ao presidente Chaves e à PDVSA para que a escolha ficasse em Pernambuco. Durante a audiência, a defesa de Lula tentou impedir o depoimento de Cerveró, alegando que ele teria sido coagido a fechar o acordo de delação. O acordo do senhor Nestor Cerveró foi celebrado com a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não exclui a falta... Essas afirmações, então, de que houve... O doutor já falou, eu estou falando agora, o doutor respeite. Não lhe dê a palavra, novamente. Essas alegações de que houve coação, no fundo, a meu ver, além de não terem nenhuma procedência, acabam, vamos dizer assim, sendo até ofensivas ao Supremo Tribunal Federal, que teve o zelo de tomar todo o cuidado devido. Essa não é a primeira vez que o clima esquentou durante os depoimentos do processo contra Lula. Para o juiz Sérgio Moro, se trata de uma estratégia dos advogados do ex-presidente para tumultuar o processo e tentar atrapalhar o andamento da ação. Durante o depoimento do ex-deputado Pedro Correia, a audiência foi interrompida várias vezes por causa de discussões entre os advogados de Lula e Sérgio Moro. Bom, a defesa do ex-presidente Lula nega todas essas acusações e diz que tudo não passa de perseguição política. Agora seguimos ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Oi, Lidiane, Nolan, bom dia para vocês, bom dia a todos. Por aqui a gente continua falando aí sobre esses depoimentos no processo contra o ex-presidente Lula. Conforme acompanhamos aí na reportagem, as audiências têm sido marcadas por muita atenção, porque os advogados de Lula discutiram várias vezes com o juiz Sérgio Moro. Hoje promete ser mais um dia tumultuado na Justiça Federal do Paraná, viu? O juiz Sérgio Moro vai ouvir as últimas testemunhas de acusação nesta ação penal, entre elas está o doleiro Alberto Youssef. Além de Alberto Youssef, prestam depoimento nesta sexta-feira o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e o operador Milton Pascovitch. Nesta ação penal, o ex-presidente Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido propina no valor de R$ 3.700.000 referentes a 3 contratos da empreiteira OAS com a Petrobras. O pagamento ao ex-presidente teria sido realizado por meio da reserva e reforma de um apartamento triplex no Guarujá e do custeio do armazenamento de seus bens. As audiências deste processo tiveram início na última segunda-feira. Até agora, 8 testemunhas de acusação foram interrogadas pelo juiz Sérgio Moro. As audiências de hoje às 14h na Justiça Federal do Paraná. E agora, mudando um pouquinho de assunto, o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que estava ocupado por estudantes há uma semana, foi liberado hoje. Policiais federais cumpriram a ordem de reintegração de posse agora pela manhã. Policiais federais iniciaram o procedimento de desocupação da sede da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na madrugada desta sexta-feira. Eles contaram com o apoio da Polícia Militar. De acordo com a PF, no local foram encontradas 55 pessoas, sendo 6 menores de idade que foram encaminhados aos cuidados do Conselho Tutelar do município. Todos os manifestantes foram identificados por oficiais de justiça e as dependências da universidade passaram pela avaliação de peritos criminais federais. A PF ainda não definiu se vai instaurar um inquérito policial para apurar os danos causados à instituição. O prédio foi desocupado de forma pacífica. E a Universidade Federal do Paraná também solicitou à Justiça a reintegração de posse de outros 9 prédios que ainda estão ocupados por estudantes. Eles protestam contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Ainda não há informações de quando essas desocupações serão realizadas. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Um bom trabalho a todos por aí, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Muito obrigado. Até segunda-feira. Bom trabalho, Fabiana. Bom trabalho, Fabiana.
Bom, agora a gente volta a falar sobre o pedido de demissão de Gedel Vieira Lima. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer aceitou o pedido de Gedel, que era responsável então pela articulação política do governo federal com o Congresso Nacional. E justamente para falar com a gente sobre essa articulação política, conversamos por telefone com o professor de Sociologia do Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor Rodrigo, obrigada pela participação aqui no Link Record News. Eu que agradeço o convite, muito bom dia. Professor Rodrigo, a sensação que os brasileiros têm é que realmente só aconteceu alguma coisa mais severa, a demissão, por exemplo, esse pedido de demissão, porque veio à tona gravações do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. É isso realmente? Me parece que sim, pelo que foi noticiado e o que eu acabei de ler também, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vem vendo que essa questão ela vai tomando uma dimensão que já não era pouca, né? A dimensão já era grande. Então você tem um ministro pressionando outro ministro e agora também, inclusive, a provável gravação da conversa com o presidente da República, né? Claro que esses fatos sendo noticiados e vindo à tona colocou uma condição insustentável. Aliás, já desde do início, né, desse imbróglio já se estava um cenário muito ruim até a negociação, provavelmente, dessa carta e o pedido de demissão que foi aceito. Então, sem dúvida nenhuma que isso foi determinante. Agora, professor, quanto que isso abala o governo Temer, hein? Olha, eu acho que a imagem do governo Temer não tem sido as melhores. E por que eu digo isso? Porque tão logo, talvez tenha sido noticiado, o mais republicano, penso eu, né, o mais correto na separação de interesses públicos e privados, deveria ter sido já o desligamento do ministro, sem ter o desgaste maior. Então, assim, é mais um desgaste para o governo Temer, que, no fundo, tem na sua equipe aí figuras políticas que não estão conseguindo entender que os tempos no Brasil têm sido outros. Quais tempos? Tempos em que as pessoas estão mais atentas e de tentativa de separação do que é interesse público e do que tem interesse privado, sobretudo de tentar colocar fim a uma prática que ela é nefasta na cultura política brasileira, que é do patrimonialismo, né? Que é do favorecimento de grupos ou de pessoas a partir de cargos ou funções públicas, utilizando essa influência, ou mesmo em termos da investigação da Polícia Federal de tráfico de influência. Então é mais um desgaste para o governo Temer, que vai ter que administrar. Agora, o problema no início era de comunicação do governo Temer, e agora não se pode dizer que é só de comunicação. Na verdade, o problema não é da forma, mas é do conteúdo do próprio elemento aí dentro do governo, que é da permanência de um tipo de política que não é mais compatível com o que se espera de uma sociedade mais democrática, né? Agora, professor, em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Calero, da Cultura, afirmou que Temer também o pressionou, né, pedindo essa liberação de obras. O quanto grave é isso? Um presidente da República intermediando ali acertos que favoreceriam aí o ex-ministro agora também, o ex-ministro que sai agora, Vieira Lima, Gedel Vieira Lima. Justamente, pois é, isso é grave e aí a gente vai ver qual vai ser a resposta. Eu acho que neste caso a resposta não pode vir pelo porta-voz da Presidência da República. Nesse caso, como citado nominalmente por um ex-ministro, eu imagino que o presidente Temer deva vir a público para tentar responder a isso. E eu lhe diria mais do que isso. Essa prática, ela é comum e corriqueira, infelizmente, no seio do poder da política brasileira, seja na Câmara de Vereadores do menor município do Brasil até o Congresso, o Senado ou a Presidência da República, o que deve ser, obviamente, combatido. Então, é grave, coloca o presidente em situação muito desconfortável e eu imagino que ele deva vir a público trazer as suas explicações e que elas sejam muito convincentes, porque as pessoas estão antenadas com o que está acontecendo e é uma prática que não se pode de maneira alguma aceitar. Interesses privados se confundindo com interesses públicos. Infelizmente, professor Rodrigo, o que o senhor disse que é uma prática comum foi confirmado, inclusive, pela transcrição do depoimento de Marcelo Calero. Ele disse que o próprio presidente Michel Temer, quando o procurou, disse que era uma prática comum, política tem dessas coisas. Então, a sensação que os brasileiros sentem nesse momento é realmente de impunidade, é mais uma coisa nesse cenário político que está bem sujo, infelizmente, e a gente se pergunta, agora com a demissão de Gedel, o pedido de demissão, ele perde então o foro privilegiado. Como é que seguem então essas investigações sobre ele e ainda Michel Temer também pode ainda ser responsabilizado por um tráfico de influência?
Eu penso que sim. Agora, na verdade, como o presidente mantém, né, a prerrogativa de foro, né, de função, cabe a investigação por conta da Procuradoria-Geral da República, né? De qualquer forma, nós temos a dimensão jurídica, que ela já não é simples e ela vai ser tratada pelos órgãos competentes, mas o que me traz aqui, talvez nessa entrevista, seja o desgaste da imagem política dessas figuras envolvidas. Então, assim, não se pode, de maneira alguma, compactuar com qualquer tipo de prática que seja aquela de tráfico de influência ou de favorecimento de grupos ou de pessoas em relação ao que é público e daquilo que é privado. Então, assim, pode trazer sérias consequências se o governo não for claro e não conseguir responder à sociedade. E a desculpa de que isso faz parte da política não é desculpa, é simplesmente corroborar uma prática que é comum, mas que deve ser combatida, porque ela está na Constituição. Quer dizer, o poder público tem que ser transparente, ele tem que ser isento e tem que ter ética no trato das questões públicas. Então, isso não é admissível em nenhum governo. Não era no governo Dilma, não era no governo Lula, não deve ser no governo FHC e não deve ser no governo Temer. Isso não pode acontecer. Né? De qualquer perspectiva, seja ela jurídica ou política, tem que ser combatido, embora nós saibamos que seja parte da cultura política brasileira. Ser parte da cultura política brasileira não é elemento que possa dar continuidade a esse tipo de prática. Professor, e esse apoio que foi dado pelos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, a Gedel Vieira Lima também, ficou feio, né? Sim, não. E veja só, nós estamos falando, nós tivemos uma mudança de presidente, inclusive eu estive aí ao vivo, né, comentando a questão do impeachment, quer dizer, houve uma mudança do presidente, a presidente Dilma saiu, mas o Congresso permaneceu. O Congresso é o mesmo, os senadores são os mesmos. E, infelizmente, a gente tem que ter isso com muita seriedade, que esse é um problema não só pontual, mas corriqueiro na cultura política brasileira. Ou os políticos reformam, e aí reformar aquilo que os privilegia é muito difícil. Então, eu sou muito cético em relação a esse Congresso e a esse Senado fazer alguma reforma política que acarrete em algo de positivo para a democracia e para a sociedade brasileira. Então, este apoio e esse apoio incondicional só reafirma a tese de que sim, isso é comum em Brasília, como eu disse, é comum na menor Câmara de Vereadores de qualquer município do Brasil. Isso tem que ser combatido. E tem que ser combatido com uma imprensa que noticie, com o cidadão antenado e com a indignação de todos, que nunca seja uma indignação seletiva, ou seja, não deve ser visada em partidos, em pessoas, mas a prática tem que ser combatida sempre. É pelo menos o que eu penso como cidadão e como cientista social, né? Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Link Record News. A gente conversou agora por telefone com o Rodrigo Prando, que é professor de Sociologia do Mackenzie. Professor, muito obrigado. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Link Record News. Tenham todos um bom dia. Bom dia. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu as reformas trabalhista e política em visita à sede da Record TV em São Paulo. Gilmar Mendes se encontrou com a diretoria da emissora, entre eles o presidente Luiz Cláudio Costa e o CEO do Grupo Record, Marcos Vinícius Vieira. O ministro disse ser a favor da reforma trabalhista como uma forma de criar empregos e comentou a necessidade da reforma política no país. Temos que nos esforçar para fazer a reforma política, reduzir o número de partidos, afetar esse modelo de coligação e avançar, modernizar o Brasil também no padrão político, no plano político. Acho que isso seria um grande ganho. A crise no mercado de trabalho em 2015 foi a pior já registrada. O número de pessoas desempregadas subiu 38% no ano e alcançou 10 milhões de brasileiros. Isso de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgada pelo IBGE. Esse é o maior número de desempregados já registrado. Os números mostram que 2,8 milhões de pessoas deixaram o mercado de trabalho no ano passado. Em 2014, os desempregados somavam 7,2 milhões, número que cresceu para 10 milhões em 2015. Bom, agora a gente volta a mostrar a grave situação de policiais e bombeiros no Rio de Janeiro. Com a crise financeira no estado, muitos não têm condições de sair para trabalhar. E eles continuam o serviço por vocação e respeito à população, mesmo que isso custe a própria vida. Para quem usa farda no Rio, é uma tragédia frequente.
Já passou de 100 o número de policiais militares mortos no Rio de Janeiro. E estes são os rostos de quem jamais vai se esquecer da notícia que recebeu. Se eu pudesse encontrá-lo, eu não teria deixado ele sair naquele dia para trabalhar. Ele efetuou 3 disparos e a arma dele falhou. O soldado Tiago foi baleado pelos criminosos que tentava prender. Para a viúva, com as condições de trabalho que dava ao marido dela, o governo do Rio também ajudou a puxar o gatilho. Ele mata todo dia várias pessoas. Ele mata os policiais. Ele mata as pessoas que estão precisando de hospital e não tem, morrem na fila esperando atendimento. E quando é um pai quem convive com a ausência do filho? Todo dia o senhor chora, hein? Todo dia. O quarto do bombeiro Victor não mudou muita coisa. Ainda guarda algumas medalhas e lembranças. O cap, que era do militar, virou o mais precioso troféu de Walter. Um dia ele falou comigo: pai, eu vou ser o melhor bombeiro do estado do Rio, quiçá do Brasil. Victor morreu no maior desastre natural que o Brasil já enfrentou. Era janeiro de 2011. Nós estamos querendo chegar ali naquele caminhão do Corpo de Bombeiros. Foi justamente nesse ponto que três homens dos bombeiros que ajudavam nos resgates foram soterrados e mortos. Caminhar de novo por essas ruas é no mínimo estranho. Hoje, da janela do mesmo apartamento, Walter tem o ponto de vista que teve o filho bombeiro quando decidiu descer e prestar socorro. Da janela do prédio, o cabo Victor viu que a situação só piorava aqui embaixo, onde havia uma casa, tudo soterrado, a família inteira morreu, só 2 pessoas, na verdade, sobreviveram. De repente, mais um pedaço da encosta veio abaixo, levando o caminhão dos bombeiros para o meio desse estacionamento, para mais de 20 metros, e matando os 3 militares. Mas defender e salvar seguem sendo vocação no Rio. Neste quartel, basta tocar a sirene. Coronel Sarmento comanda o grupo de elite dos bombeiros, mas antes de ocupar essa mesa, viveu na pele os salvamentos mais difíceis, como o do menino Nicolas, no desastre da Serra Fluminense. Eu acho que foi o melhor momento da minha vida, sem sombra de dúvida. Não vai ter nada parecido quando eu consegui acessar essa criança e retirar daquele buraco e entregar para um companheiro para que pudesse levar para que fossem feitos os primeiros socorros daquele bebê. Das vítimas que salvou em 20 anos de carreira, Sarmento não tem notícias. Mas nem precisa. Era essa a função do bombeiro, do policial militar. Realizar o que parecia impossível, ainda que o preço tenha sido a própria vida. Olha, enquanto a população, os policiais, os bombeiros enfrentam essa situação lamentável no Rio de Janeiro, a Justiça Federal quebrou o sigilo sobre a investigação de irregularidades nos 2 mandatos de Sérgio Cabral no estado do Rio. O inquérito revela detalhes do esquema de cobrança de propina e da vida milionária que ele levava. 3 meses depois da posse do governador, a ex-primeira-dama não economizou nos gastos. A nota fiscal mostra que Adriana Anselmo pagou quase R$60 mil por 6 vestidos de grife. O apartamento no Leblon ganhou um forno de mais de R$12 mil. O gasto com eletrodomésticos foi de quase R$20 mil. E os móveis construídos sob medida custaram mais de R$56 mil. Tudo pago em dinheiro. A família levava uma vida de celebridade na casa nova na praia de Mangaratiba. Adriana Anselmo pagou R$40 mil na compra de 2 mini-bugs. Entre maio de 2014 e agosto de 2016, a ex-primeira-dama gastou mais de R$500 mil com pagamentos em dinheiro. A renda de Adriana Anselmo era de pouco mais de R$1 milhão no primeiro ano de governo do marido. Quando o casal deixou o Palácio Guanabara em 2014, a advogada declarou renda 7 vezes maior.
e o valor aumentou após Cabral deixar o governo. Em 2015, o total declarado foi de quase 11 milhões de reais. A evolução patrimonial de Adriana Anselmo no período em que a Operação Lava Jato encontrou irregularidades na administração do marido despertou a atenção da Receita Federal. Os auditores encontraram várias divergências de valores em compras realizadas pela ex-primeira-dama. Adriana Anselmo declarou ter comprado um apartamento por pouco mais de 3 milhões de reais. Mas a avaliação do imóvel para o pagamento do imposto de transmissão apontou um valor bem maior, 4 milhões e 600 mil reais. Um dos crimes passionais de maior repercussão no país começa a ser julgado na segunda-feira. Elise Matsunaga é acusada de matar e esquartejar o marido há 4 anos e meio dentro do apartamento do casal em São Paulo. Veja como vai ser o júri, que pode durar até uma semana. Elise Matsunaga vai ser julgada neste plenário do Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, a partir das 9h30 da manhã. Ela vai a júri popular, previsto no Código Penal para crimes contra a vida. Pessoas comuns vão decidir o futuro de Elise, que é acusada de ter matado e esquartejado o empresário Marcos Matsunaga, com quem era casada. O crime foi no apartamento do casal em maio de 2012. As câmeras de segurança flagraram Elise carregando 3 malas com as partes do corpo do marido. No dia do julgamento, devem comparecer ao tribunal 48 jurados, mas apenas 7 vão fazer parte do conselho de sentença. Eles são escolhidos por sorteio. À medida que os nomes são anunciados, a defesa e o Ministério Público podem recusar 3 jurados cada, sem justificativa. Elise é acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Ela mata o Marcos por vingança e pensando no dinheiro dele. Esses elementos de prova estão vastamente demonstrados no processo. Ao descobrir uma traição dele, onde ela poderia muito bem se divorciar dele, ela não age assim. Até porque talvez a pensão que ela teria direito, sua filha, não fosse satisfatório na medida em que ela tinha uma vida de rainha. Esse seu relacionamento com ele a partir de 2004 foi contínuo? Foi. Qual era a frequência desses encontros, Elise? Quase todos os dias, dia sim, dia não. Você tinha conhecimento que ele era casado? Ele tinha filho? Não. Estão previstas 22 testemunhas entre acusação e defesa. O julgamento pode durar até uma semana. Os jurados ficam no fórum durante todo o tempo, sem contato com pessoas do lado de fora e com meios de comunicação. Elise está presa na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e durante o júri ela deve dormir em um centro de detenção provisória da capital. Se for condenada, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. A participação de uma outra pessoa no crime ainda não está descartada pela polícia. Se, ao depois, for descoberto elementos que comprovam a participação de terceiro, esse terceiro será processado e responderá por esta colaboração, independente deste julgamento. Na sequência das barbaridades, uma professora da rede estadual de São Paulo foi parar na UTI depois de ser agredida por um aluno de 16 anos. O Brasil é um dos países com maior número de casos de violência dentro de escolas. O adolescente de 16 anos foi levado para a delegacia. A mãe assinou um termo de compromisso e responsabilidade e os dois foram liberados. O menor agrediu a professora de matemática Daniela Nicolau, de 38 anos, dentro da escola, na zona leste de São Paulo. Deu um soco na costela e uma rasteira, né? Nisso ela caiu com a cabeça muito forte no chão. A professora teve convulsões após a queda, uma costela quebrada, um hematoma no crânio e foi parar na UTI. O motivo da agressão seria um erro na digitação de uma nota no portal da escola. A Secretaria Estadual de Educação ainda não sabe se o aluno será expulso do colégio. Uma reunião na semana que vem irá definir o futuro dele. Nas redes sociais, o menino ainda se vangloriou das agressões, mas outros alunos da escola se mostraram indignados. Uma pesquisa recente feita em 34 países coloca o Brasil no topo da violência contra professores.
12,5% dos entrevistados registraram ao menos um caso por semana de agressão ou intimidação. A taxa média dos países pesquisados é de 3,4%. A professora não quer mais voltar para a sala de aula. Hoje foi ela, amanhã pode ser outro, mais para frente ele pode vir, dar uma facada. É complicado. Hoje em dia uma profissão tão linda que é ser professor, né? Pois é, não respeita pai e mãe, vai respeitar professor. Um policial militar que estava com a família em uma lanchonete reagiu a um assalto e matou um ladrão no interior de São Paulo. As imagens feitas por um circuito de segurança mostram o momento em que o criminoso invade a lanchonete e aponta a arma para o caixa. Em seguida, o policial militar à paisana reage. Os dois trocam tiros, mas o PM não foi atingido. 2 crianças que estavam no local presenciaram toda a ação e ficaram no meio do tiroteio. Mas nenhuma delas se feriu. Uma mulher que também aparece nas imagens testemunhou o crime. Na parede, a marca de um dos disparos. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista contaram à nossa equipe que no momento da tentativa de roubo, havia 10 pessoas aqui na lanchonete. Logo depois que o criminoso saiu daqui, ainda percorreu cerca de 20 metros até cair no chão muito ferido e morreu antes da chegada do resgate. No último dia 14, esse mesmo criminoso que aparece nas imagens do circuito de segurança esteve aqui e levou R$120 do caixa. O suspeito tinha 19 anos. Horas antes, um outro policial reagiu a um assalto em uma joalheria no centro de São José dos Campos. O vídeo mostra o momento em que um dos criminosos sai da loja e aponta a arma para o policial civil, que efetua os disparos. O criminoso caiu na escada e morreu antes da chegada do resgate. O comparsa conseguiu fugir. A gente mostrou agora há pouco as cenas do Rio de Janeiro, né? Que eles saem muitas vezes arriscando a própria vida. Em São Paulo e nas outras capitais, nada diferente, nada muda, infelizmente. Professor, policial e bombeiro, todos os dias arriscando as vidas, infelizmente. Bom, agora é um assunto mais leve, né, Lidiane? Bem mais leve. Chegou finalmente a esperada Black Friday. E a gente perguntou para você no início dessa edição. E aí, vai comprar hoje? Sim ou não? Participe com a gente nas redes sociais, hashtag Link Record News, ou então pelo WhatsApp, o telefone vai aparecer aí na sua tela, o DDD é o 11 95307 1851 e a gente tem participação aqui na nossa tela. Vamos lá conhecer o que pensa o nosso telespectador, vai comprar ou não hoje na Black Friday? A Delci de Franca, interior de São Paulo, coloca: não vou comprar, é só mais uma manobra do comércio brasileiro. Obrigada pela participação. Keirson Vizel, Pará. Infelizmente, a crise não me permite fazer parte dessa famosa promoção. Tudo bem, está mais barato, mas o Keirson não vai comprar, não. O Edgar de São Paulo, capital, não quero participar da Black Fraud. É tudo enganação, segundo o Edgar. Obrigada pela mensagem. Frank, de Ribeirão Preto, São Paulo, não vou comprar na Black Friday porque são poucos itens que estão com descontos. Prefiro comprar na queima de estoques no começo do ano. Tá aí a opinião do Frank. Obrigado, Frank. O Marcos, do Rio de Janeiro, escreve: não, só compro algo quando preciso. As pessoas compram sem necessidade, só porque está em promoção. Gasto desnecessário. Que bacana essa conscientização dos nossos internautas e telespectadores. Não compram por impulso. Alguns, inclusive, preferem esperar as liquidações do começo do ano para fazer um bom negócio. Bom, enquanto você continua participando com a gente faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta já já. E a seguir você vai ver, quer ser um doador de sangue? Veja no próximo bloco os requisitos para fazer a sua parte e ajudar quem precisa. A gente vai agora para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Até já. Oi, pessoal, você que está assistindo agora o Link Record News, eu tô aqui para te lembrar que este sábado agora tem o 7º Festival Nova Brasil, o melhor da música brasileira no Espaço das Américas em São Paulo. Vai ter Zizi e Luísa Posse. Tem os Paralamas do Sucesso. Thiago York. Eu amei te ver, eu amei te ver. E Lenine. Vai ver se eu vou lá na esquina, devo estar. Tchau. Também muitas outras surpresas. Então compre já o seu ingresso para o 7º Festival Nova Brasil. Me chama, eu tenho que ir pra rua. Tchau. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Hoje eu quero sair.
meio-dia em ponto pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. Boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde para você. E agora a gente já segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza para saber os destaques do Record News Paulista. Sônia, boa tarde agora para você. Como vai? Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane, e a todos que acompanham o Link Record News. Vamos mostrar hoje os destaques e também as curiosidades da Black Friday desse ano, viu, gente? Nesta edição, tem banco que reduziu a taxa de juros para crédito pessoal. Isso é bem inusitado. E também é possível encontrar descontos até no mercado de luxo, viu? Tem oportunidade boa para quem quer comprar, por exemplo, uma lancha de uns 90 mil reais aí. São essas curiosidades e outras que a gente mostra. E olha só, nós vamos mostrar também uma investigação do Ministério Público em São José do Rio Preto. O alvo são os postos de combustíveis e também as distribuidoras. O inquérito quer averiguar se o motivo dos preços abusivos quem repassa esses preços, se são os postos ou se são as distribuidoras. E quem sofre com isso, no final, claro, são os motoristas. Bom, esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa daqui a pouquinho, a 1h da tarde. E eu espero todos vocês lá. Até lá, Nolan, Lidiane. Obrigado, Sônia. Até lá. Bom, e hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue e a gente recebe aqui o médico Valdir Camilo do Hemocentro São Lucas para falar da importância de doar e dos requisitos para você que quer ser um doador e ajudar muitas vidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo. A gente falou em ajudar muitas vidas, é isso mesmo, ajuda muitas vidas. Até quantas vidas a gente consegue ajudar com uma doação? Olha, uma doação dá para salvar 4 vidas, mas às vezes eu brinco até, que não são só 4 vidas, porque você envolve 4 famílias. Né? Quando tem uma criança no hospital que está precisando de sangue, é uma criança, mas ela tem pai, tem mãe, tem irmão, tem avô, tem avó, então é muita gente envolvida. Então, quando a pessoa doa, fisicamente, nós vamos salvar 4 pessoas, mas... E muitas famílias. E muitas famílias. Doutor, quais são os requisitos para ser um doador? Bom, primeiro tá bem de saúde, né? Não tá com resfriado, não ter febre, vão ter 50 quilos. A doação pode começar aos 16 anos e ir até os 69, sendo que de 16 até os 18 tem que estar acompanhado dos pais. É importante também que a pessoa não tenha a tatuagem, ela pode, com 6 meses após ser feita, isso muita gente fala, eu fiz tatuagem, não vou poder doar mais. É um mito, inclusive, né? Depois de 6 meses já pode doar. Doutor, de quanto em quanto tempo eu posso doar? E só para a pessoa entender, poxa vida, lá doei uma bolsa de sangue, eu posso doar de novo? Vai fazer falta esse sangue para mim? Explica para a gente, que o sangue vem e volta, né? Esse sangue é reposto em até 48 horas, está tudo aí de novo. O homem pode doar a cada 60 dias e a mulher a cada 90 dias. Né? E hoje, como eu disse, até 69 anos. Com relação às mulheres gestantes, no período menstrual, podem fazer a doação também? A gestante depois, se for um parto normal, depois de 3 meses. Agora, se ela estiver amamentando, aí depois de 1 ano que ela parar de amamentar. Quanto à menstruação, não tem problema. Ela pode doar, porque esse sangue que ela pede não é um sangue da nossa corrente, é uma descamação do útero. Então, não teria problema nenhum. Aquela pessoa que é muito magrinha, é leve, pode doar? Tem peso? Acima de 50 quilos pode doar, né? É claro, se a pessoa tiver 51 quilos e 1,90 m, aí não vai dar porque o índice de massa corporal vai estar muito abaixo. Mas a gente preconiza, acima de 50 quilos, vá até o hemocentro. O que pode impedir uma pessoa de ser doadora? Por exemplo, a realização de uma cirurgia, a extração de um dente ou alguma doença ainda que já curada. O que pode impedir? Então, isso é feito na hora da triagem, porque é muita coisa, né? Tem cirurgias que você vai poder doar depois de 3 meses, cirurgia depois de 6 meses, uma cirurgia cardíaca você nunca mais vai poder doar. Então, tem várias coisas que a gente faz na triagem. O importante é a pessoa se deslocar até o hemocentro, porque lá a gente vai ver se ele pode ou não doar. Se deslocar com que documento? O que é necessário? Um documento com foto e o RG. Isso é fundamental, senão ele não vai poder doar. Agora, doutor, experiência, o senhor já foi cirurgião, está ali na mesa ali com o paciente.
tudo bonitinho, bom preparo, tem medicamento, bom hospital, mas não tem sangue. Qual que é essa sensação de você não conseguir salvar uma vida exatamente por conta da falta do sangue? Nolândia, eu disse para você agora há pouco que às vezes você tem um hospital maravilhoso, um hospital que foi investido milhões de reais, você tem a equipe médica fantástica e às vezes você perde um paciente porque não tem sangue. Então, o que eu queria dizer para o nosso amigo que está nos assistindo, vocês fazem a diferença, porque eu não consigo comprar nem fabricar sangue. Então, vocês têm que, por favor, se deslocar até os locais para que a gente possa salvar vidas. Vocês são tão importantes quanto os médicos, o hospital, enfermeira, etc, etc. É algo que não vai causar nenhuma consequência para o doador. Aliás, é rápido o processo de doação. Quanto tempo o doador vai perder ali num ponto, num hemocentro, fazendo a boa ação? Em torno de 30 minutos, tá? Então, desde a chegada até... Triagem, né, etc. E, na realidade, a agulha não pode ficar mais que 15 minutos no braço. O nosso banco de sangue, a média que a gente tem lá, estudo que nós fizemos, é em torno de 7 a 8 minutos, que vai ficar aqui. O resto é a parte burocrática. Doutor, a pessoa não perde o dia, ela consegue fazer outras atividades após a doação? Se ela não for fazer esforço físico, né? Se ela for fazer esforço físico, a gente nem deixa, vamos supor, um piloto de avião ou um cara que vai dirigir um caminhão, ele não vai poder. Agora, quem trabalha em escritório, serviço leve, esse pode doar e trabalhar, sem problema nenhum. Para quem nos acompanha e tem ainda mais a sensibilidade e a consciência da importância que tem, o estoque dos nossos hemocentros, isso em todo o país, estão muito baixos? Baixos. E eu quero deixar um dado até para que a população saiba, em países como o Japão, outros países mais desenvolvidos, em torno de 7 a 8% da população doa sangue. No Brasil, nós temos 1,5% a 2%. Então, se nós tivéssemos 5%, 6%, nós não teríamos esse déficit de bolsas de sangue. E atenção, principalmente agora, porque infelizmente, fim do ano, férias, carnaval, comemorações, tragédias iminentes. Tragédias e diminui o nosso estoque, porque o pessoal vai viajar, etc, etc, só que os acidentes continuam acontecendo. Acontecem até em maior número, né? Maior número. O pessoal pega mais estrada. E aí os estoques realmente fica a situação crítica. E, gente, nós estamos falando de vida, hein? Não estamos falando que eu perdi meu celular, eu perdi o meu brinco, eu perdi um ente querido meu. É isso que a população tem que entender. Quais são os tipos de sangue? Claro, nós temos aí vários tipos de sangue, mas algum que precise com mais urgência, o estoque esteja ainda mais diminuído? Não, todos os sangues, não existe sangue ruim nem sangue bom. Lógico, se a gente tem um estoque bom de O negativo, que é universal, fica mais fácil. A pessoa fala, mas o meu sangue não é muito bom. Não existe isso. Todos os sangues são bons. Tá ótimo. Quem quiser doar, como faz? Onde procurar? O nosso hemocentro fica ali na Barão de Guape, 212, segundo andar. É o Hemocentro São Lucas. Em frente ao Hospital Bandeirantes. Não tem como errar, tá? Qual o horário que pode ser feita essa doação? De segunda a sexta-feira, às sextas-feiras, das 8 às 16 horas e ao sábado, das 8 ao meio-dia. E eu espero que vocês compareçam lá. Tá certo. Com certeza, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que todo mundo que esteja em casa, então, seja solidário nesse momento. É uma questão realmente que pode auxiliar muitas vidas, como o doutor disse aqui, muitas famílias em jogo aí, com um simples gesto, uma doação que pode ser repetida a cada 3 meses pelas mulheres e 2 meses pelos homens. Então não custa nada. Obrigada, doutor, pela participação. Sucesso na campanha, que os estoques aumentem aí e mais vidas fiquem garantidas. Muito por um obrigado longo a vocês. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigada. Bom, agora um recado aos estudantes. Mais de 136 mil candidatos estão inscritos para a primeira fase da FUVEST de 2017, que acontece neste domingo em todo o país. Nolan, o candidato precisa ficar bem atento, viu? A abertura dos portões será ao 12h30 e o fechamento à 13h. Será permitido o uso da caneta de cor azul. Caneta de cor azul, então, para o preenchimento do gabarito, além de lápis e borracha para os rascunhos. Apontador, régua e compasso podem ser usados apenas
apenas para rascunhos. A FUVEST proíbe o uso de qualquer tipo de relógio. Equipamentos eletrônicos também estão proibidos. Os gorros, bonés e outros tipos de chapéus não podem ser usados, assim como fones de ouvido e protetores auriculares. O governo de São Paulo estuda rever a gratuidade concedida a passageiros idosos do metrô e da CPTM. Os repasses do governo ao metrô esse ano, por conta do reembolso pelas passagens isentas, subiu 220% em relação ao ano passado, de 264 milhões de reais para 600 milhões. O governo estuda tirar a gratuidade dos idosos entre 60 e 64 anos que ainda estejam no mercado de trabalho. A lei federal, a gente lembra, estabelece que a passagem tem que ser de graça a idosos, só que a partir dos 65 anos. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir você vai ver que a Record está de cara nova. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Fala galera do Link Record News, estou aqui para fazer um convite. Dia 30 de novembro, aqui em São Paulo, eu vou fazer um show com a banda Tchuau no Teatro Virada Lata, em Perdizes, a partir das 7 horas da noite. Então vocês estão mais que convidados. Um beijo e até lá. Comigo é bem melhor, nós dois a sós. Se eu pedisse só um beijo ao amanhecer. Nós dois. Agora, 12h e 16 minutos, horário brasileiro de verão. Link Record News de volta na sua tela. De volta, e a Record inaugura uma nova fase. A partir de agora, nossos telejornais, programas e novelas ganham uma nova marca. Exatamente, o símbolo da Record TV está mais moderno, com novas cores. O lançamento foi no Jornal da Record. A gente vai mostrar para vocês agora. A novidade está no ar. Atenção, gravando. Aqui, artistas e jornalistas se reinventam. Na sua tela, pintamos novas cores. E você, já se reinventou? Sim, a Record se reinventou. A partir de agora, você vê em toda a nossa programação uma nova logomarca, com direito a lançamento em grande estilo. Boa noite. Esta edição do Jornal da Record inaugura uma nova fase. A partir de agora, nosso jornalismo, nossos programas de entretenimento, nossas novelas, enfim, toda a nossa programação ganha uma nova marca. Uma nova marca para um novo mundo, mais aberto, mais conectado, mais próximo de você. A nova marca da Record acaba de ser lançada. A partir de agora, na sua TV, no seu computador, no seu celular. Uma nova identidade, novas cores, mais moderna. Adriana Araújo, a gente ao vivo aqui, o Jornal da Record acabou de lançar a marca para o Brasil e para o mundo. Uma nova identidade mais bonita, né? Ah, mais bonita, mais moderna. Eu tô de olho ali na reportagem, estava todo mundo ansioso, porque foram semanas, para mim, foram semanas preparando essa reportagem especial que abre o Jornal da Record e com isso começa então a Record inteira com essa nova marca em todos os programas, no jornalismo, lá no Fala Brasil, mas em todo o entretenimento, nas novelas, é a nova marca da Record. Marca uma transição de todos os profissionais que fazem a Record. A partir de hoje, não somos só profissionais que fazemos televisão. Nós produzimos conteúdo para distribuição em várias plataformas. Essa é a grande inovação, a grande conscientização de todos nós profissionais. Verdade. Uma nova marca mais conectada para você. De toda a Record. Vem com a Record, então. Vem com a gente. Ficou mais clean, ficou mais limpo, ficou mais autêntico. Me surpreendeu, achei muito bonito. Bem diferente da anterior, para melhor, né? Ah, ficou arretado. O desenho agora é branco e prateado. Foram 2 anos até a nova logomarca ficar pronta para ser apresentada a todo o Brasil e ao mundo. O mapa da América do Sul, que ficava no centro do desenho antigo, não aparece mais. Por um bom motivo. Zapierający dech w piersiach serial. No one will threaten the life of the future king. I didn't come to threaten you. A Record está presente em mais de 150 países. Ultrapassou fronteiras, sempre em busca do novo, com qualidade e ousadia.
Investimos em produções inéditas. Colocamos na sua TV imagens nunca vistas em novelas. Estamos ao vivo, na hora da notícia, no momento em que ela acontece. Porque você, telespectador, merece o melhor. Donald Trump é o novo presidente da maior potência do mundo. Em Santa Catarina também voltou a chover e forte, hein? Mas além de novidade, a Record tem história. Somos a emissora de TV mais antiga do país. 63 anos que marcaram a televisão. Elis Regina, Jair Rodrigues e o Fino da Bossa. Hebe, Silvio Santos, as grandes estrelas da TV passaram por aqui. A Record fez e faz o Brasil inteiro cantar e se encantar. O público já sabe, aconteceu, liga na Record. Agora com uma nova marca. Onde a notícia está, a Record também está, levando você para bem perto, para dentro dos fatos mais relevantes, com coberturas dinâmicas, ao vivo. É o nosso jornalismo verdade, que fala a sua língua. E esse compromisso continua com a nova marca, que a partir de agora ganha as ruas do Brasil e do mundo. Nosso time está pronto. A Record inteira se reinventa para ser cada vez mais a sua TV. E parabéns a todos envolvidos nessa nova marca. Sim, a sua TV junto com a Record News, com a informação para você crescer. Bom, e o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes a seguir os destaques do esporte. A gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Até já. Salve, galera do Link da Record News. Aqui quem tá falando é o Chico Salem. Eu tô aqui para convidar vocês para o meu show que vai acontecer sexta-feira, dia 25 de novembro, no Zé Carniceria, em São Paulo. Show que eu vou cantar canções do meu disco novo, Maior ou Igual a 2. O show começa às 11 horas da noite. Eu queria convidar vocês. Vai ser uma noite muito incrível, muito linda. E com a sua presença vai ser muito mais legal. A gente se vê lá. Um beijo. Uma canção que a gente desde que agora até a hora de dormir, que a gente canta desde que agora. Agora, meio-dia e 27 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta hoje, sexta-feira, tão esperada, a última sexta-feira do mês de novembro, portanto, Black Friday aqui no Brasil. Perguntamos se você vai comprar alguma coisa hoje na Black Friday que acontece. Hashtag Link Record News para votar e participar também sobre o que você pretende fazer no dia de hoje pelas redes sociais, ou ainda faça isso utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. E o pessoal tá mandando aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha de quem é e de onde vem nossa opinião na tela. Luciano de Betim, Minas Gerais. Com a alta do desemprego, nem com 10% de desconto conseguimos comprar. Tá certo, Luciano. Obrigado pela sua participação. Tem participação também agora lá de Alagoas. Arapiraca é a cidade, o Helder compartilha. Não vou comprar. A crise financeira não permite excessos. Obrigada, Helder. Até agora não vi ninguém comprando, hein? Olha o William de Brasília, Distrito Federal. Não compro nem em promoção até a crise acabar. Tomara que acabe logo para você poder voltar a comprar, William. Boa sorte. Orgulho para o nosso planejador financeiro, né? Mauro Calil, que sempre fala aí dos conselhos, não comprar por impulso, só quando realmente precisa, tá aí. O Oswaldo de Campinas, interior de São Paulo, compartilhou o seguinte: vou esperar o começo do ano porque os preços estarão mais em conta. Isso aí, Oswaldo, obrigada pela mensagem. Alessandra de Ribeirão Pires, Grande São Paulo, não vou comprar. Os valores anunciados é praticamente pagar à vista. Com essa crise, tá muito difícil. A Alessandra, então, manda a opinião dela. Obrigado, Alessandra. Tem também o Antônio, de Campina Grande, lá na Paraíba. Um abraço a toda a região nordeste do país. Eu tentei comprar ano passado e vi que era tudo mentira. Eu não caio mais nessa, é o que diz o Antônio. Obrigada pela participação. Faça como eles, então. Siga votando, colaborando também com o que você pensa sobre isso na segunda edição do Link Record News, o resultado oficial da enquete para você. Bom,
ainda interatividade, a gente está falando aí das redes, a gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Link Record News. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lid. Boa tarde. Você já comprou na Black Friday? Eu ainda não, porque é isso que eu vou mostrar para vocês. Tem muita gente nas redes sociais brincando com isso. Hoje é sexta-feira, é a Black Friday, o pessoal tirando sarro, a nossa cesta negra aqui. Qual é a grande questão? Tem promoção para burro, certo? Tem um monte de promoção. Só que haja dinheiro para comprar tudo isso, né? Tá barato, mas não tá tanto. Esse trocadilho foi até bom, né? Porque alguns estabelecimentos não fazem realmente promoção para burro. Tem essa. É tudo pela metade do dobro. Tem bastante coisa assim na Black Friday. A gente trouxe alguns dos melhores memes, brincadeiras que as pessoas postaram para vocês terem uma ideia do que tem sido falado nas redes sociais hoje, tá? A gente tem brincadeira aí falando da metade do dobro. Tem gente falando assim, nossa, quanta promoção, cadê o dinheiro, sabe? Que legal mesmo seria ter o dinheiro no azul no final do mês. Então, assim, podia chamar cesta vermelha, que é igual tá a conta hoje. Então, o pessoal brincando muito em relação a isso, do tipo, é legal, tem promoção mentirosa, mas tem promoção verdadeira. Só que é difícil mesmo você ter a grana para comprar tudo, né? Sim. Porque mesmo que algo custe 300, está por 190, legal, mas é 190. Aí tem mais o outro produto, e aquele pendrive, e aquela fone de ouvido, e computador, e celular, e vai indo, e cadê a grana, né? E não cair no impulso também, né? Porque tem gente que fica alucinado com a palavra liquidação, promoção, vê o X vermelho ali cortado, mesmo que não precise, já tem aquela vontade de comprar. É verdade, isso é uma coisa que a galera brinca muito também, né? Vê aquela promoção, já coça a mão para comprar. No mundo digital, você tá com um mouse ali, não precisa nem ir para a loja. Então, essa Black Friday digital, que lá nos Estados Unidos é muito famosa a Cyber Monday, que Monday segunda-feira, Cyber por ser no computador. Lá segunda-feira, eu posso trazer isso aqui para vocês, inclusive na segunda. Lá segunda-feira é de promoção extrema na web. Então, se replicar aqui, é que geralmente o brasileiro ele leva até o final do mês, é Black Friday o mês inteiro, mas lá é agressivo na segunda-feira. Bom para eles, né? Bom para eles. Eu vi até um exemplo, uma comparação no Instagram. Alguém fez uma postagem aí de uma boneca que é muito cara aqui, que minha filha inclusive tinha pedido, aqui por volta de R$500. Vai ganhar, hein, Sara? Se deu bem, hein? Não vai. Não, porque lá na Black Friday dos Estados Unidos, a boneca está sendo anunciada por $10. $10? $10. Aí como é que você se sente nesse momento? Como que é R$500 contra $10? $10. Mas aí tudo bem. É que tem muito produto que não é nessa realidade. Tipo assim, o Samuel aqui brincando, que tá atrás de mim. Ele fala assim, tá animado pra Black Friday, Samuel? Claro que tô, amor. Você tá louca? Perdeu uma oportunidade dessa? Aí ele pega a conta e tem 97 centavos. Então assim, né, gente? É aquela história. Falta o dinheiro. Mas quando é de 500 para 10, tem umas anomalias na Black Friday, né? Vamos ver se na segunda-feira vai rolar um Cyber Monday. Eu não sei não, hein? Vamos ver se o Brasil vai... essa aqui é muito boa. Preparado para Black Friday. E aí tem umas moedinhas. Que é isso que tem, não vai comprar nada, né? Não vai comprar nada. Mas os Estados Unidos compraria. Sim, nos Estados Unidos sim. Mas alguns estabelecimentos, grandes lojas principalmente, cumprem a risca. Por isso também aquela população abarrotando muitas lojas desde a madrugada, justamente porque sabem que... A gente mostrou reportagem aqui, uma pilha de televisão ali, acabou em 10 segundos. Parecia uma loucura aqui. Eu vi uma montagem legal que era o Rock Balboa com uma TV de LED, assim, todo moído, falando consegui uma TV, sabe? Porque apanha, né? Lá é tumulto, tem gente que se machuca, é perigoso, inclusive. O nosso aqui, eu acho que ele concentra muito na web, né? De repente é um benefício, o Brasil ele se comporta diferente. Sim, muito bem. Além da Black Friday. Tem umas duas histórias legais para você. A primeira é de uma moça que ela fez um post no Facebook, eu achei muito interessante, esse aqui é o texto e depois tem a foto, tá? Ela colocou aqui em inglês, a Audrey, só que eu vou resumir para vocês o que ela diz. Ela agradece muito a nova namorada do ex-marido. Ela fala muito bem da nova mulher do ex dela. Porque ela tá tendo sossego agora? Não, é a filha, tá vendo aqui? Ela fala assim, é difícil você encontrar, que o seu ex encontre uma pessoa que vai ser uma segunda mãe para sua filha. Então eu queria agradecer muito por como ela trata a minha filha, porque eu sei que se você fica tendo essas birras com a nova namorada do ex, ele vai acabar dispensando ela, vai criar problema, mas ele vai arrumar uma outra que não trata a minha filha tão bem. Então, assim, eu sou muito agradecido por tudo que ela faz, toda vez que ela vai visitar o pai, como a mãe
a nova mãe, a mãe adotiva, como é que chama? Madrasta. Madrasta, né? Tava puxando a palavra. Madrasta. A mãe postiça. Mãe postiça trata ela realmente como uma mãe postiça, como se fosse uma filha dela. E esse post viralizou, tanto que ele tá aqui, ó, 140 mil compartilhamentos. E quando eu peguei a postagem, o primeiro comentário, Luana Alves, brasileiro. Nem é brasileira a moça, tá em inglês, mas os brasileiros realmente gostaram dessa 25 mil comentários, quase 400 mil curtidas, ou seja, espalhou muito, assim. Foi uma declaração dela um pouco inusitada, porque tem todo esse ranço que fica sempre, o meu ex tem uma namorada nova, você espera que não tenha uma relação tão boa. Esse exemplo aqui foi muito legal para muita gente, por isso que elas espalharam pela web e falaram, olha, dá para ser legal sim. Sim, a favor das boas drastas por aí. Boas drastas, exatamente. Nada de conto de fadas, né? Verdade. Nada de madrasta da Cinderela. E a última história é de um cara muito criativo que ele criou um currículo para ele parecendo o Netflix. Aquele mosaico aqui é o currículo dele. E em todas as fotos é a cara dele. Então você pega ali o Stranger Things, é a cara dele, o Avengers é a cara dele, ele é o Capitão América, ele é todo mundo em todos os filmes. E ele fala assim, olha, ele mostra a criatividade dele e tal, e no fim tem um campo para o currículo dele. Então eu achei muito bacana, chamou muita atenção na web, porque aqui, ó, House of Cards, ele tira aí o Lobo de Wall Street, aí tem a cara dele no lugar do Leonardo DiCaprio. Eu achei que ficou muito criativo mesmo. Assim. Eu não esperava ver isso. Eu achei muito inusitado, sabe? Fiquei muito feliz com esse currículo dele. Todo mundo vendo. Será que ele conseguiu emprego? Realmente isso que ele queria. Tá tentando, e qual é a questão? Para você tá aí a crise, tá difícil 2016, a gente tá começando a se recuperar, mas quando você tem uma boa imaginação, você sabe se vender hoje é muito importante. E aqui o Gustavo, ele é brasileiro, tá, gente? O Gustavo, ele tá aqui Creative Director, e o que eu gostei muito, ele coloca 38 temporadas, ou seja, ele tem 38 anos. Achei que ele adaptou muito bem a vida dele. Então, assim, se você tá com dificuldade de arrumar o trabalho ou algo assim, uma dica muito legal, principalmente na web, seja criativo. Para um pouco, pensa no que você pode utilizar. Ele devia estar lá vendo Netflix, porque estava desempregado, falou, já sei, vou fazer o meu próprio filme. E fez o filme dele, hein? Acho mais até, acho que ele se inspirou na novidade da Record. Você já se reinventou hoje? Tá ele aproveitou, pronto. Mas Lídia, aqui, ele se reinventou hoje, ele refez o currículo dele, se reposicionou e tá aí. Quem não contrataria um cara desse? Vai falar, esse cara tem estofo. Ele é um cara com criatividade, olha que bacana. Então fica essa dica aí para você, se reinvente também. Tá certo, Calixto. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Link Record News. Até segunda-feira. Até segunda-feira, gente. Vamos ver se tem Cyber Monday aí. Muito bem. Valeu, Calixto. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes. Veja agora os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Até já. E aí, pessoal do Link Record News, que é o Rec, guitarrista do Amigo Imaginário. Queria convidar vocês para o nosso show no Sesc Pompeia, dia 29 de novembro. Se vocês quiserem ouvir nosso som, a gente vai tocar o nosso disco A Vida Que Falta na íntegra. Então vocês podem procurar no Spotify, no Google ou no Facebook. Nosso som está por lá. Valeu, espero vocês lá. Link Record News de volta à sua tela, meio-dia, 43 minutos pelo horário brasileiro de verão. Voltamos com futebol. Com futebol, o ídolo está de volta. O mito Rogério Ceni foi confirmado como novo técnico do São Paulo. O ex-goleiro do Tricolor tem contrato de 2 anos e a dura missão agora de recuperar o ânimo dos jogadores e da torcida. O São Paulo vai encerrar o ano sem um título e, para a diretoria e colegas, Ceni, com perfil de vencedor, tem condições de recolocar a equipe no caminho das conquistas. Um vídeo publicado no site oficial do São Paulo anunciou a contratação de Rogério Ceni. O mascote do clube vai até o banco de reservas e fixa o número 01, que acompanhou o ex-goleiro ao longo da carreira. Rogério Ceni assinou um contrato de 2 anos. Ele assume o comando da equipe em janeiro e terá como primeiro desafio a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. A primeira etapa do trabalho de Rogério Ceni será definir com a diretoria o planejamento da equipe para o ano que vem. Atividade de campo mesmo, só em janeiro, quando começa a próxima temporada. Ser goleiro e técnico numa mesma vida é um desafio muito grande, porque são 2 posições onde a pressão ela é muito forte.
Como jogador, em 1.237 partidas, ele acumulou 648 vitórias, 275 empates e 314 derrotas. Foi o goleiro que mais fez gols na história do futebol, 131. Para Aloísio Chulapa, atacante do São Paulo na conquista do Mundial de 2005, Rogério Ceni será vencedor também como técnico. Com certeza absoluta, vai trazer um grupo para ser um grupo unido, né, para jogar por ele, pela torcida, que ama o clube verdadeiramente. E tem novidade no Galo também. A derrota para o Grêmio na Copa do Brasil pesou. E Marcelo Oliveira não é mais técnico do Atlético Mineiro. Diogo Giacomini, das divisões de base, vai comandar o time na decisão do título na quarta-feira em Porto Alegre. Marcelo Oliveira apareceu na cidade do Galo não para comandar mais um dia de treino do Atlético, mas para se despedir. Durante os 6 meses de trabalho, Marcelo Oliveira dirigiu o Atlético em 42 jogos. Foram 18 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. A última por 3-1 para o Grêmio, na primeira partida da final da Copa do Brasil, custou o emprego do técnico. Tenho consciência de que o jogo foi frustrante pelo primeiro tempo muito ruim que fizemos, né? E isso acabou gerando uma insatisfação de todos, né? Inclusive da comissão técnica também. Diogo Giacomini, técnico da equipe sub-20, assume o time profissional. Num primeiro momento, o interino estará à frente do Atlético Mineiro para o restante do Brasileirão e também para a segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E no próximo bloco você não pode perder Link Pet na sua tela. Você sabia que os enfeites de Natal podem ser perigosos para os cães e gatos? Veja dicas para deixar a casa enfeitada e garantir a segurança do seu pet. A gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Confira. Salve, salve, galera da Link Record News. Eu sou a Dani Nega. Eu sou o Cracabit. E nós queremos convidar vocês para o lançamento do nosso disco Dispositivo Tralha no dia 25/11 no Sesc Belenzinho. O show vai ter participações especiais, vai ter projeções videomapeadas, vai ter o Arnaldo Nardo na bateria. E uma banda incrível. Ingressos já à venda no Sesc ou no site do Sesc. No site do Sesc. É isso aí. Esperamos vocês. É nóis. Olá, eu sou o Romulo Frois. Eu sou o César Lacerda. A gente está aqui hoje em BH, mas no sábado, dia 26, a gente vai para São Paulo fazer um show de lançamento desse nosso disco. Meu nome é Qualquer Um, que vai ser lá no Sesc Consolação. Esperamos todos por lá no sábado, 26, Sesc Consolação. Link Record News de volta, agora 12h52, horário brasileiro de verão. E sexta-feira é dia de Link Pet, aqui no Link Record News. E hoje, a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre um problema comum nessa época do ano. Você está decorando sua casa para o Natal? Sabia que os enfeites podem ser muito perigosos para os cães e também para os gatos? Ela vai dar agora dicas para deixar a casa enfeitada e garantir a segurança do pet. Boa tarde, Luísa. Boa tarde. A Luísa que está muito bem acompanhada hoje, um charme, né? Pois é, a Angel, ela é muito famosa no Instagram por conta desses lacinhos que ela usa na cabeça, é muito fofa. Linda, linda, linda. Agora me fala uma coisa, Luísa, quais são os maiores perigos, então, nessa época de deixar a casa bonita, enfeitada para os pets, assim como a Angel, os gatos também, cachorros e gatos, enfim, no geral? O maior perigo nessa época são as árvores de Natal. Podem parecer bonitas, enfeitadas, iluminadas, mas são um grande risco tanto para cães quanto para gatos. Principalmente quando os enfeites são feitos daquelas bolas de vidro ou quando se quebram, que tem aqueles materiais mais cortantes. E também as luzinhas, elas acabam, por conta do fio, propiciando choques. Se o cachorro vier a comer esse fio, pode então ser um grande risco. Além do choque, né, que pode tomar também, os gatos, principalmente, que eu acredito que devam ficar vidrados, né, vendo aquele pisca-pisca, os enfeites que podem balançar, isso realmente é bem preocupante. Sim, e também os enfeites que a gente coloca ao longo da casa, como o presépio ou alguns ursinhos de pelúcia que a gente coloca. Os cachorros sempre acham que é um ursinho de pelúcia, é para ele. Então, eles vão tentar pegar, por isso é importante colocar em locais mais elevados, para que eles não consigam alcançar esse tipo de enfeite, esse tipo de decoração e não precisar estragar o Natal indo para o hospital veterinário. Como que a gente evita isso? Isolar a área?
pode isolar a área, mas acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente para quem tem gatos. Então, o ideal é, quando fizer árvore de Natal, tentar colocar uma base mais sólida, porque o grande perigo é o gato pular e derrubar essa árvore de Natal, que daí todos esses enfeites ficam à disposição dele. Então, colocar uma base mais sólida para essa árvore de Natal e também colocar os enfeites mais perigosos na parte superior da árvore. E embaixo, deixar algumas coisas que não tem tanto problema ao pet ter acesso. E as bolinhas sempre de isopor ou de plástico para não correr risco. Bom, por falar em que pode ou não para os pets, ceia de Natal, todo mundo pensa naquelas comidas maravilhosas. E os pets que transitam ali pela casa vão ficar com vontade também. O que pode e o que não pode ser oferecido para os bichinhos nesse momento, Luísa? Praticamente tudo da ceia de Natal é proibido para cães e gatos. Normalmente, o arroz vai uva passa, tem o pernil ou frango de Natal, eles contêm ossos, então tanto as uvas passas, as frutas cristalizadas de uma forma geral, são muito perigosas para os cães e para os gatos, porque contém muito açúcar. Além disso, os ossos do frango e do peru também podem causar, se ingeridos, eles podem causar perfurações do intestino, são muito fininhos, no estômago. Né? Exatamente. Quando eles quebram, eles formam pontas. E isso é de um perigo muito grande. Então, nada de inventar de dar algum restinho do prato para o cachorro, só a ração ou a comida que ele já está acostumado. Nada da ceia de Natal. Agora, Luísa, o cachorro vai ficar com vontade ali, né? Como que a gente faz para tranquilizá-lo? O que a gente pode fazer é deixar um pouquinho da nossa ração. A Angel está vendo a imagem dos cachorros. Então, a gente pode deixar um pouquinho da ração do cachorro, que ele já está acostumado a comer, na nossa mesa. E quando ele pedir, então, um pouco dessa comida, a gente dá a própria ração para ele se sentir alimentado, com um carinho, mas sem perigo, sem risco para ele. Agora, caso aconteça, mesmo com todas essas providências aí, mas às vezes tem uma criança menor que, olha, o cachorro fica com dó, pega escondido da mesa, dá ali, enfim. O cachorro ou o gato acabou comendo algo que não deveria. Como é que a gente percebe que alguma coisa diferente está acontecendo com o bichinho? E ainda, quando percebe, ainda vale aquela máxima lá que nossos avós utilizavam, comeu alguma coisa proibida, dá leite. Pois é, leite, água oxigenada, nada disso resolve. Então, percebeu, vômito, diarreia ou até constipação, passou mais de 24 horas, o cachorro não fez cocô, sinal de alerta. Ficou amuado, não quer comer, sinal de alerta. Leve imediatamente ao médico veterinário. Nada de soluções caseiras, não irão resolver. Só o médico veterinário poderá resolver qualquer problema que esteja acontecendo com seu pet. Muito bem, Luísa. Desse jeito os bichinhos ficam tranquilos, né? Os donos também, todo mundo passa fim do ano, festas, na maior tranquilidade e segurança, principalmente. Exatamente. Tá ótimo, Luísa. Obrigada por esclarecer essas dúvidas. Lembrando que a Luísa volta na segunda edição, na companhia da Marcela, então, para esclarecer mais dúvidas pertinentes ao tema. Se você quiser, então, hashtag Link Record News pelas redes sociais ou pelo WhatsApp para compartilhar a sua dúvida. A Luísa vai responder ao lado da Angel aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Luísa. Eu que agradeço. Agora uma pergunta, hein? Imagine sair para trabalhar de salto e poder trocá-lo por um menor no meio do dia, Lidiane. O que você acha, Nora? Eu não sei o que eu acho nisso. Muito bom, hein? Usar salto. Olha, esse sonho de tantas mulheres já é real, viu? Dá para escolher o tamanho e até a cor do salto. A ideia do negócio de sucesso surgiu em uma noite mal dormida. Eu acordei numa madrugada e acordei meu marido e falei assim, sabe, você acha que já alguma vez alguma mulher pensou em ter um sapato que troca de salto? E meu marido falou, Patrícia, vai dormir? Para de falar de sapato. Eu falei, não, eu não consigo dormir. Eu preciso saber se existe isso em outro lugar do mundo, se alguma mulher já teve essa inspiração, né, em outros lugares. Até teve, na Europa, nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Para não prejudicar a curvatura dos pés, os saltos desenvolvidos têm no máximo uma diferença de 2 centímetros. São 2 modelos, blocos ou agulha, com 6 ou 8 centímetros, fora as mais de 100 cores diferentes. Todos os sapatos são feitos em couro e custam entre R$300 e R$400. Quem compra ainda ganha um par de saltos.
A ideia veio solucionar um problema antigo de nós mulheres. Quem é que nunca saiu de casa de sapatilha, carregando um sapato de salto na bolsa para trocar depois de um longo dia de trabalho? A simples troca de salto trouxe uma praticidade enorme. E você podendo ter um sapato com vários saltos, seja ele 5, 8, fino, bloco, você faz um apanhado de saltos coloridos de acordo com as roupas que você está usando ou levando dentro da mala e você monta só os seus sapatos. Prático, hein? Prático, Até que enfim uma ideia boa, genial. Aí, ó, Natal tá aí, não tem opção para dar para a esposa e tal. Boa pedida, fica aí a dica. Isso aí, com essa dica, essa edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique com a gente. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.